Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam muito bem. Estamos aqui para os nossos 100 dias que podem mudar a sua vida. E hoje nós estamos no nosso 8º dia de leitura bíblica com constância e aprendizado. E eu quero estou aqui, para ministrar o teu coração, para falar de algumas impressões, algumas situações que nós encontramos nessa leitura. Mas antes de nós estarmos continuando, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe, para que possa chegar no máximo de pessoas possíveis. Hoje, a leitura do dia 8, nós lemos Lucas, do capítulo 15 e o capítulo 16. Nós lemos Gênesis, do capítulo 29 ao capítulo 31, e nós lemos também Salmos, do capítulo 22 ao capítulo de número 24. E hoje, diante desse texto, nós aprendemos algumas coisas fundamentais e de extremo valor e poderoso sobre aquilo que nós aprendemos com Jesus. 3 situações, 3 temas extremamente poderosos. Nós vimos ali perda e restauração, nós observamos processos e presença. Deus ele está nos mostrando que o primeiro amor não apenas nos envia, mas ele também nos restaura no caminho que nós estamos seguindo. No livro de Lucas, no capítulo 15 e no capítulo 16, nós encontramos ali histórias fantásticas. O livro de Lucas ele é muito especial e é um dos capítulos que eu posso dizer para você mais intensos ali da Bíblia, da palavra de Deus. Nós vemos aqui Jesus contando 3 parábolas. Ele começa contando a parábola da ovelha perdida, depois ele conta a parábola da dracma perdida e depois ele conta a parábola do filho pródigo. Esses textos e essas parábolas giram em torno de algo que foi perdido, algo que nós perdemos, ou a ovelha perdida, ou a dracma perdida, ou o filho pródigo, que se perdeu ali, quando recebeu a herança do seu pai. Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 10, nós encontramos a seguinte escritura: Assim eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meu irmão e minha irmã, nós temos que ter alegria em nosso coração quando um pecador se arrepende. Mas nós temos que ter mais ainda ímpeto e desejo para levar um pecador ao arrependimento. Se tem algo que como pastor é gratificante, se tem algo que é maravilhoso, se alguém me perguntar o que mais vale a pena no ministério pastoral, é ver uma vida sendo transformada. É ver pessoas sendo restauradas. É ver pessoas buscando o arrependimento, para que a vida dela seja transformada pelo Senhor Jesus. O arrependimento é o que vai nortear a nossa caminhada com Cristo. O arrependimento é o que vai nos levar a viver de forma sobrenatural aquilo que Jesus tem para a nossa vida. O que muitas pessoas tratam como descartáveis, o nosso Deus trata como precioso. Quantas pessoas que talvez você não conheça, ou essa pessoa pode ser até mesmo você, que um dia foi tratado como um lixo, como alguém que não tinha solução, como alguém que não tinha mais jeito, e Jesus entra na sua vida, ou vai entrar em sua vida, e a sua vida será transformada. Quem transforma, quem te encontra, é o Senhor. A ovelha era apenas uma das 100, mas o bom pastor deixou as 99 e foi atrás daquela uma ovelha que se perdeu. A moeda era apenas uma moeda, mas começaram a fazer uma bagunça naquela casa. Começaram a fazer uma bagunça naquele lugar, até que aquela moeda fosse encontrada. O filho pródigo, ele era um filho rebelde. Ele pegou a herança do seu pai,
gastou com seus devaneios e ao ponto de se ver falido e olhar para a situação dele e pensar: se eu voltar para a casa do meu pai, eu posso ser um servo dele, porque os servos deles estão melhores do que eu. Nós encontramos aqui 3 situações que para muitas pessoas parece que não há jeito. Quando uma ovelha se perde, muitos pensam que não tem esperança. Como uma moeda se perde, muitos acham que não vão achar. E quando um filho se rebela, os pais entram em choque. Mas quando nós temos o amor por Cristo, quando o primeiro amor está em nossas vidas, verdadeiramente, nós temos que amar o perdido. Nós temos que amar aqueles que estão lá fora, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Já em Lucas 16, Jesus nos fala sobre fidelidade. Em Lucas 16:10 está escrito: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Não existe um grande avivamento, meu irmão e minha irmã, sem uma pequena fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. O primeiro amor não é apenas emoção, o primeiro amor é constância. Essa leitura bíblica, nós estamos no 8º dia, parece ser pequena, mas eu quero desafiar você a não desistir, a ser fiel ao Senhor nesses dias, e você verá a mudança que isso fará na sua vida. Porque quando a palavra do Senhor entra em nosso coração, a nossa vida é restaurada. Seja fiel ao Senhor, seja fiel no pouco, seja fiel com aquilo que você tem, e Deus vai te abençoar. Em Gênesis capítulo 29 e ao capítulo 31, nós vemos aqui uma mudança, um processo de transformação na vida ali de Jacó. Nós vemos ali Jacó sendo transformado. Em Gênesis 29, nós vemos Jacó trabalhando por Raquel, a mulher que ele se apaixonou à primeira vista quando ele a viu. E ele trabalhou por 7 anos por Raquel, mas no dia do casamento ele foi enganado pelo seu sogro. E o sogro deu a filha mais velha, Lia, no lugar de Raquel. Mais uma vez, Jacó foi e falou: não, eu amo Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Ele casa com Raquel já na outra semana, mas o acordo é que ele teve que trabalhar mais 7 anos. E aqui nós aprendemos algo muito poderoso. O amor genuíno, o amor verdadeiro, suporta todos os processos. Jacó ficou 14 anos trabalhando para Labão, porque ele amava Raquel. Aqui estou falando de um amor de homem e mulher. Mas quando nós trazemos para o reino espiritual, quando nós trazemos para a nossa vida com Deus, nós temos que entender que se nós amamos verdadeiramente a Jesus, nós vamos suportar os processos da nossa vida. Nós vamos suportar aquilo que nós estamos passando e não vamos desistir na primeira dificuldade. Desistir, meu irmão e minha irmã, é algo que nós temos que riscar do nosso vocabulário. Nós já estamos do lado vencedor da história. O que nós precisamos é permanecer fiel até o fim, até que ele venha. Não existe mais a possibilidade de desistir, de abandonar, mas nós temos que continuar firmes, adorando e exaltando o nome de Jesus. Em Gênesis 30 e 31, nós vemos aqui conflitos, nós vemos crescimento, nós vemos finalmente ali Deus dizendo para Jacó: volta para a terra do seu pai. Deus não apenas abençoou Jacó naquele lugar, mas Deus também direcionou Jacó. Deus levou Jacó para ser moído. Deus levou Jacó para trabalhar. Deus levou Jacó para aprender. Os processos, meu irmão e minha irmã, as estações, se assim podemos dizer,
elas não são punições de Deus em nossas vidas, mas são a nossa formação. Se Deus nos desse tudo de mão beijada, será que hoje nós estaríamos amando Ele, adorando Ele? O que forma o nosso caráter é o processo que nós passamos. O que faz o diamante ser o diamante mais lindo e mais lapidado é o processo que ele passa. Você é uma joia bruta, uma joia rara, bruta na mão de Deus, que Ele está lapidando. E esses processos do Senhor vai transformar o seu coração, vai transformar a sua vida. Mas permaneça, não desista. Depois nós continuamos a leitura e fomos para Salmos 22 ao 24. E aqui nós encontramos algo impactante. Nos Salmos de número 22, o texto começa assim, o salmista dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui é um clamor de uma dor, um clamor de dor. Uma pessoa que está sofrendo, clamando por Deus e perguntando por que o Senhor está o desamparando. Mas já no Salmos 23, 1, o mesmo salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O mesmo que estava com dor, agora confia no Senhor. Agora restaura a confiança. E no Salmo 24, vem uma pergunta: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E o salmista tem uma resposta, que é: o que é limpo de mãos e puro de coração. Em Salmos 24, 4. Percebe neste texto, nesses contextos e nesses capítulos, uma progressão. Começa com dor, passa para confiança e é confirmado pela presença. Muitas vezes nós estamos no processo da dor, meu irmão e minha irmã, e nós temos que passar por esse processo. Estamos no processo da confiança e nós vamos passar por esse processo, até que chegará o dia da presença genuína e nós vamos desfrutar desse processo. Há um processo em nossa vida, há um trilho, há um caminho, há estações em nossa vida. O primeiro amor, como já falei várias vezes, não nos isenta da dor, mas nos conduz à presença maravilhosa de Jesus. Nesse dia 8, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, que cada alma tem o seu valor. Cada pessoa tem o seu valor devido e eterno. Que a fidelidade no pouco vai preceder o muito. E que os processos moldam o nosso caráter. A dor nunca é o fim, mas a presença dele em nós, isso sim. Se você se sente como um filho pródigo, há um pai correndo até você. Se você está em processo como Jacó, Deus está formando algo no seu coração e na sua vida. Se você está num vale, como no Salmo 23, o pastor está presente. Tenha confiança, convicção daquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor está aqui para transformar você. Esses dias serão dias de renovo, de restauração. Permita que o Espírito Santo conduza isso da melhor forma possível. Eu quero abençoar e orar pela sua vida. Pai, que essa vida, essa pessoa que está me assistindo, ela possa se sentir amada, tocada e abençoada pelo teu amor. Se é alguém que está sem pai, que possa encontrar o Pai eterno que é o Senhor. Se é alguém que está passando por processos, que ele entenda o processo confiando em ti. Pai amado, se é alguém que está com dor, gere confiança para que a presença seja real. Jesus abençoe esses dias de leitura e nos conduza a viver o sobrenatural do Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, é uma imensa alegria estar aqui com você. Que nós possamos continuar firmes nessa leitura. Hoje é o dia de número 8.
E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. E mais uma vez eu digo a você, não desista. Vamos até o fim nessa leitura. Vamos até o fim nesses 100 dias que podem transformar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe.